Catequese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 4/4 do ano de 2021. Domingo, no calendário cristão, judaico, comemora-se a Páscoa, com sentidos diferentes. Para nós, espiritistas, a ressurreição, sob o ponto de vista cristão, é uma data a ser comemorada todos os dias. Levantamos para recomeçar. Mas sob o ponto de vista social, familiar, é certo que a celebração, como um símbolo, oferece para quem procura compreendê-lo diversos elementos. O importante é se para nós está sendo importante a promover algo de bom, de divino, na manifestação das leis dentro do nosso coração. Rogamos a Deus a paz, o bem, a bondade nesta manhã, que os Espíritos nos ajudem e que aqueles que estão com necessidades maiores do que a nossa recebam o contributo a ser espargido pela misericórdia da providência divina que tutela todos nós. O encontro de hoje trata do pão do céu. Nós estamos na sequência estudando com Kardec o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, no capítulo 15, os milagres do Evangelho. Hoje reservado está a reflexão em torno do item 50, intitulado Pão do Céu. Agradecemos Kardec pela sua generosidade, pelo seu empenho em compartilhar as lições do mundo espiritual conosco. Vamos trazer Jesus para o nosso ambiente, junto com Kardec, na narrativa de João, no capítulo 6, versículo 2 a 36. No dia seguinte, o povo que permanecia do outro lado do mar notou que não havia existido nenhum outro barco e que Jesus sequer entrara nele com os seus discípulos, mas que eles haviam partido sozinhos. E como depois chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após ter rendido graças, os haviam alimentado com 5 pães, e reconheceram, enfim, que Jesus não estivera lá, nem seus discípulos entraram nesses barcos e vieram a Cafarnaum procurar Jesus. E tendo-o encontrado do lado de lá do mar, disseram: Mestre, quando viestes para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade, eu vos digo, vós me procurais, não à cata dos milagres que tivestes visto, mas porque vos dei o pão a comer, e ficastes farto. Trabalhai não para ter a nutrição que perece, mas aquela que permanece pela vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque é nele que Deus, o Pai, imprimiu sua chancela e seu caráter. Eles lhe disseram: que faremos nós para fazer as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que credes em quem ele enviou. Eles lhe disseram: qual milagre, pois, fareis a fim de que, vendo,
nós acreditemos em vós? Que fareis de extraordinário? Nossos pais comeram maná no deserto, conforme o que está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade, eu vos digo, Moisés nunca vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles lhe disseram: então, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe respondeu: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome, e o que acreditar em mim jamais terá sede. Mas eu já vos tenho dito, vós me tendes visto e nunca acreditais. Em verdade eu vos digo que aquele que acreditar em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão, vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Mas eis aqui o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que o coma e não morra nunca. Pois bem, amigos, como é bom numa manhã de domingo, em que há esse movimento vibratório para falar da palavra Páscoa, passearmos na história junto com os espíritos superiores que nos fazem recordar Jesus. É maravilhoso senti-lo, uma vez que a indução desperta o coração e há a conexão, e ele se faz instantaneamente presente, a nos envolver, a cuidar, como um bom jardineiro cuida das espécies que vão se desenvolvendo no jardim da vida, oferecendo flores magnânimas que encantam. Na plenitude do reino vegetal, atingindo a culminância do que veio fazer. Jesus é o jardineiro que nos auxilia, nos oferecendo material para o próprio desenvolvimento e planificarmos no amor e na verdade. Sugere produção, alimento. A vida, circunstância, o mundo prodigaliza o alimento para o nosso corpo. Nascemos e a mãe já oferece o leite. Disponibiliza com amor. Nos encantamos, crescemos e vamos passar a produzir o próprio leite. Filosoficamente, assim acontece quando alinhamos a fé, que é a força interior, motivada pelo amor, para percorrermos os caminhos do mundo e nos engrandecermos em espírito e em verdade. O item 51, Kardec vai dialogar com os espíritas, tratando dos processos que envolveram aqueles acontecimentos. Quando Jesus dá claramente a entender que nunca tratou de pão material, senão a comparação que ele estabeleceu com um levedo estaria sem objetivo. O discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual ele veicula
em fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual, dialoga com o trabalho. Por isso, ele diz: não para ter o alimento que fenece, mas aquele que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é sua palavra, que é o pão descido do céu e que dá a vida ao mundo. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Esta frase, ela já dá uma dica solene de toda a passagem. Como o nosso tempo é bem curto, nós temos que eleger e acompanhar o projeto do encontro. Então nós vamos trabalhar nesta frase. Eu sou, diz ele, o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca terá fome. Significa que ele é uma fábrica de oferecer pães, uma padaria. Toda vez que a gente for, ele vai dizer assim: toma o seu pão. Não. O pão, na verdade, é a palavra que desce, que ajusta, que adequa, que ensina. É a palavra que cria um movimento que informa e que sugere aplicação sob o ponto de vista da educação. Instrução. A instrução disponibiliza as informações, as ideias. Mas a educação é que forma o caráter, o caractere, cria hábito. Então nós podemos dialogar com os hábitos bons e os hábitos perniciosos, a definir que o fenômeno é o mesmo para o que é positivo e o que é negativo. A questão é o que está por trás, a intenção, a ideia, o sentimento. Então nós temos hoje um desafio: lidar com uma esteira de reflexo e hábitos que nós implementamos na evolução. Então você está aqui na Terra, Brasil, #todos felizes, pois somos brasileiros. Olha que maravilha. Somos verde e amarelo. Esta é a nossa bandeira. O verde da esperança, o amarelo do ouro, o branco da paz, que dialogam com as expressões do céu, do encantamento, da fraternidade, da igualdade. Vejam a bandeira mineira, somos mineiros, da capital que tem o mais belo horizonte. Você já parou para admirar? Você já foi lá na Praça do Papa? Ou você já foi na Serra da Piedade para olhar a maravilha que é essa região que vivemos? Da mesma forma, você tem admirado, curtido o povo mineiro, belo-horizontino, que dialoga conosco todos os dias? O povo brasileiro, essa nação trabalhadora, esse povo simples, generoso, fraterno. Passem pelas regiões onde as pessoas estão se superando, vencendo adversidades, passando por cima de todas as contradições, a sujidade do caráter, das corrupções, das mentiras, desse sistema tão atrasado. Mas só por ter o sentimento da identificação, sentimento e ideia, que identifica, que tem a percepção clara de que tem muito que melhorar, significa um despertamento.
ver as pessoas que estão do nosso lado e seu valor, e a natureza que prodigaliza tantas coisas, ver no seu sentido de uma visão interessada em entender o significado, já apresenta um painel muito legal que abre porta para o futuro, que precisa ser dialogado no dia a dia com os nossos pares, aqueles que já comungam nos ideais. Então vamos unir os pensamentos e vamos trabalhar juntos, respeitando a outros que pensam e que fazem diferente, dentro do universo plural e diverso, mas sem ficar julgando, apontando o dedo para o que não te atende. Foca, trabalha. Trabalhai por esse pão é o que Jesus está dizendo. Nós não podemos mais, ou não devemos. Poder é uma questão de querer, né? De conhecimento. Mas nós estamos com o Espiritismo sendo chamados para entender Jesus dentro do coração, agindo, praticando. Quando ele falou, eu não vou me deter nos detalhes, porque essa passagem aqui seria pelo menos uns 7 meses e meio avaliando-a. Mas quando lá atrás as pessoas o procuram e ele diz, vocês não estão me procurando pelo prodígio, mas pela palavra, pelo pão. Quer dizer, as pessoas estavam interessadas na essência. Aquele grupo, é óbvio. Eles estavam buscando um alimento que da sustentação e proteção, que atende à conservação sob o ponto de vista espiritual. Aí por isso é que ele disse, Moisés não te deu o pão. Ninguém dá pão. Mas eu sou o pão da vida. Aqueles que vierem a mim não terão fome. Ele não disse, aqueles que vierem a mim eu vou dar o pão. Não falou nada disso. Mas caso aberto, não estou entendendo. Eu disse, calma. Você sabe que tem a padaria que vende pão, não sabe? Que por sinal não é uma atividade essencial, porque está proibida de funcionar em plena Páscoa. Veja as contradições desses homens que governam, as contradições terrenas. Você não pode comprar o pão. Você não pode se alimentar. Não estoca. Não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que qualquer ação que impede o movimento bendito é maldito. É contraditório. Você pode ter milhões de argumentos para derrubar a minha teoria. Mas eu vou derrubar a sua dizendo, essa teoria não é minha. Essa é a essência da vida. Se você, por exemplo, usar uma tesoura, uma faca para podar uma árvore, uma planta, ela vai se superar e vai crescer novamente para dar a vida, porque ali tem seiva. A vaidade, o egoísmo, o orgulho, o medo, a angústia, ansiedades, obsessões tentam paralisar a força da alma, mas não conseguem. Por isso é que Jesus está dizendo, aqueles que vierem a mim não terão fome. Porque eu sou o pão. Continuo sem entender. Mas é para ter calma. Quando você vai a Jesus, você vai produzindo. Só de dizer eu vou, você está movimentando. E para esse objetivo, movimentando bem. Porque não tem contradição. Tem imperfeição na jornada. No interior, quando a gente tem um pé para dentro ou um pé para fora, é o cambota e o cambeta. Já viram falar isso? Pois é. Então vocês estudem a história do interior mineiro.
sendo cambota ou cambeta, tendo o pé para dentro ou o pé para fora, você tem o pé. Você vai caminhar do mesmo jeito, com um estilo diferente daquele que tem o pé na direção certeira. Engraçado, né? Coisa de prosa mineira. Mas para definir o quê? Que todos estamos na jornada em busca de. Na Páscoa, o que Moisés propôs no Egito? Vamos falar da Páscoa judaica? A festa? Os hebreus estavam sob o jugo egípcio 400 anos. Não olhe para essa história de uma forma negativa, nem pejorativa. Na verdade, os hebreus foram acolhidos pelos egípcios por misericórdia. Lembram da história do José no Egito? Sua família. Eles foram para o Egito para buscar ajuda. Bom, naturalmente, acolhidos, tem toda uma história, ela é simbólica. Os judeus foram progredindo dentro de um sistema organizado, de um status quo regido pelo faraó e os sacerdotes. E ali eles viveram um aprendizado de 400 anos. Todo ciclo abre e fecha. Acabou, acabou. Vida que segue. Naturalmente, as contradições, os conflitos de etnia, de religião, foram surgindo. Imagine. Quando tem 3 já começa a complicar, imagina quando tem milhares. Então, há a seleção natural. E os egípcios, que eram dominantes, precisavam da mão de obra. E os judeus precisavam da remuneração. Então vamos conjugar. Excessos cometidos, insatisfações, injustiças e etc., configurou uma necessidade de mudança. Surge Moisés, indignado com esse sistema que era desleal, excesso de força, injustiças e etc. E deu o brado. E aí vocês conhecem a história. Isso aconteceu por volta do século XIII a.C. ou do século XV a.C. Porque os dados não são conclusivos, mas hoje já temos teorias muito interessantes que Moisés não viveu no tempo de Ramsés, e sim no tempo da grande faraona do Egito, Hatshepsut. Tem coelho debaixo dessa cartola. Mas isso não nos importa, o que vale é a questão moral da lição. Eles se libertaram e viveram um período complexo de 40 anos de travessia, passado pelo deserto, e todos conhecem a história. Então a Páscoa para o judeu é libertação. Libertação que precisava de ser comemorada e é até hoje. A Páscoa dos cristãos é diferente. É na mesma data? Na mesma época? Sim. Porque o Calvário de Jesus, sob o ponto de vista da sua crucificação e morte, se deu na Páscoa, em plena Páscoa dos judeus. E não esqueçamos que Jesus era judeu, da tribo de Davi. Então Jesus, sua família, os seus amigos viviam aquela tradição. Então observem que nós podemos aqui, seguindo a orientação que me visita agora, fazer uma associação importante, que são 2 comemorações valiosas e que se conjugam. Elas não estão descoladas. A definir a primeira libertação da ignorância, porque a ignorância escraviza. Lembram quando Jesus diz que quem comete pecado é servo do pecado?
capítulo 8 do Evangelho de João. Olha aí. Aí ele fala isso porque antes ele disse: conheceis a verdade vos liberta. Olha que barato. Então os judeus conheceram a verdade. A verdade era sugerida pela fome, pela escassez. Aí foram procurar ajuda porque foram informados que tinha possibilidade. José estava lá. Vamos procurá-lo. José convence o faraó, eles aceitam. Então, o povo hebreu, olha que importante, eles tiveram uma informação, a informação libertou de uma situação anterior. Eles vão para uma outra era, para um novo ciclo, que se encerrou. E eles buscaram a verdade através de Moisés, que foi orientado pela espiritualidade superior. E ele, como médium, legislador, compartilhou o conhecimento e disse assim: pessoal, #vamos embora. Olha o conhecimento visitando. Aí eles se libertaram. Seja como tenha sido, não nos importa se houve morte, se não teve, se que o mar não se movimentou para eles passarem, isso é fato. Ou você acredita que Moisés, que Deus abriu o mar? Eu não vim destruir a lei. Jesus coloca para a gente que fenômenos naturais são fenômenos da natureza. Então eles se libertaram e comemoraram. Comemoraram, mas eles tinham uma novidade pela frente. Eles tinham que fazer uma travessia até encontrar a terra prometida. Como que se foi essa travessia? Até atingir a Jerusalém, é uma história longa e que precisa de ser comemorada. Como eles ficaram felizes quando construíram o primeiro templo? Destruído pelos babilônicos, depois erigiram outro, que foi destruído também por Roma. Então são etapas vivenciadas. E Jesus tinha enviado esse povo, como enviou outros, mas especificamente os hebreus, para que eles preparassem o advento da vinda do próprio líder amoroso, espiritual desse planeta. Então, por que ele escolhe essa travessia? Porque ele estava, na verdade, se incorporando, entre aspas, porque, na verdade, ele é o que arquitetou tudo isso, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ele estava dizendo assim: olha, vocês vão na frente, depois eu vou. Que eu estarei convosco até o fim. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos, porque vai dar certo. Então Moisés, os profetas, Abraão, não deram pães. Eles deram informações, exemplos, alertaram. Porque o pão da alma é o movimento que alinha a informação, a educação e a transformação. E esse ciclo completo se resume em 3 anos de atividade conhecida, publicada por Jesus. 3 anos. 3 anos. Quando Jesus ressuscita, é a palavra utilizada, no 3º dia, depois da sua crucificação, exatamente no domingo de Páscoa, ou no dia da Páscoa. Porque domingo é ajuste financeiro na Idade Média, lá na Europa, e depois espalhou-se pelo mundo. Porque o sábado que é o dia, era o dia santo, né? Então isso é tudo simbólico, tem todo um contexto histórico. Aliás, o domingo era um dia que foi escolhido pelos ocidentais para oferecer algum recurso para sair um pouquinho da rotina.
Uma história profunda, longa, que tem aí N desdobramentos. E uma das coisas que faziam as pessoas se reunirem era para assistir matança nas praças. Na idade medieval, que se estendeu para inquisições e etc. Então o pessoal não se reunia para assistir uma partida de futebol ou para ficar tocando na praça, para vibrar com a morte de ditos inocentes. São as contradições da história. Contradições sob o ponto de vista de uma visão macro, de uma visão espiritualizada. Então Jesus, quando fala que é o pão que desceu do céu, é a ideia que está na sua mente que precisa ser colocada, ela precisa sair, descer da sua mente e ir para o dia a dia. Esse é o pão que desce do céu. Porque até hoje a gente fica imaginando aquela nave trazendo o menino Jesus, ou aquele espírito descendo assim das nuvens, para depois subir para as nuvens, numa visão infantilizada. Embora encanta as emoções infantilizadas, tocam corações de almas que se catalogam aos bilhões. E toca o nosso coração que estamos tentando entrar na era da razão espiritualizada. Porque só de citar, só de recordar, essas imagens que estão na nossa memória dos tempos infantis, aquele anjo que vem com asa, aquelas imagens todas cheias de efeito especial, na verdade elas sugerem um despertar da luz interior. E essa luz, ela proporciona uma emoção espiritualizada diferente da emoção comum, chamado êxtase, quando atinge a plenitude. Agora vai aí uma outra dica, pessoal, porque ele fala que o pão do céu que desce dá vida. E aqueles que... Por que o pão dá vida? Porque o pão é a vida. Caminho, verdade e vida. Ele se autoproclamou. Então, trabalhar a ideia positiva, eficiente, traz aquela sensação de bem-estar, de completude, de alimento. E quando amando, nós distribuímos alimento. Damos alimento com muita alegria. E nesse momento de tantas dificuldades, inclusive a miséria campeando por aí, embora os dirigentes que se dizem interessados estão muito distantes de assistir cenas como pais em lágrimas por não terem nada para dar para os seus filhos. Se eles estivessem sintonizados, eles não ficariam felizes de receber tanto por fazer tão pouco. Com todo respeito, aqueles que trabalham, que conquistam de uma forma justa. Que eu gostaria muito de tentar imaginar que representam a maioria. A questão é que então a minoria é poderosa e ela esmaga as esperanças das pessoas. Não é verdade? Homens que impedem homens de trabalhar, de ganhar o próprio pão, e são incapazes de tirar um vintém dos próprios salários para dar àquele que não tem absolutamente nada. Esta é a hipocrisia dos tempos, da informação, do compartilhamento, da tecnologia. Não estamos aqui imaginando que Jesus veio contestar o sistema. Aliás, pequeno comentário. Hoje,
Estava passeando pela internet e vi um texto, aleatoriamente, sobre Páscoa. Uma interpretação de um segmento católico que não vem ao caso. E a interpretação dizia o seguinte, que Moisés contestou o sistema e promoveu uma revolução e tirou o povo de lá. Que Jesus fez o mesmo. Porque os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Pensei comigo, existem várias maneiras de ler a história. O papel de Moisés era bater o pé e promover mudanças. O bem tem que se posicionar. Jesus veio dialogar com uma outra proposta. Mudar a si mesmo. Jesus, em momento algum, fomentou discórdia, revolução, para contestar o poderio de César. Pelo contrário, ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Trabalhai pelo pão que alimenta, não por aquele que fenece. Pão que atende o corpo, paixão que desgovernada fica fomentando o prazer descabido. Não é disso que Jesus está falando. Que crê em mim não terá jamais sede. Crê no movimento de atender o coração. O coração não permite que a alma se enrijeça. As expressões dos sentimentos genuínos irrigam o jardim com a água da esperança. Gênese no lar, dialogando com o pão do céu. E para encerrar o nosso encontro, uma dama da espiritualidade nos visita. Vamos convidar para perto Meimei, quando faz uma prece, a rogativa do pão. Esse texto está no livro Espírito da Verdade, ou de Verdade, no capítulo 13. E a oração diz assim, vamos juntos com Meimei. Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde a quem mandaste extinguir o flagelo da fome. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido em lares faustosos, operando nas alegrias da mesa farta. Mas vi pobres mulheres que me estendiam debalde as mãos. Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando um tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando em silêncio para que lhes socorressem os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas de mim, para que pudessem atender ao estômago torturado. Vi a penúria, cansada de pranto, e reparei, em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Entretanto, Senhor, quase sempre estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que te dizem honrar.
falam em teu nome, confortadas e distraídas, na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhastes no mundo sem reter uma pedra em que repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade e exaltam-te a glória, sem perceberem, junto delas, seus próprios irmãos fatigados e desnutridos. E muitas vezes, depois de formosas dissertações em torno de teus ensinos, aprisionam-me em gavetas e armários, quando não me trancam sobre a tela colorida de vitrinas custosas ou no recinto escuro dos armazéns. Ensina-lhes, Senhor, nas lições da caridade, a dividir-me por amor, para que eu não seja motivo à delinquência. E, se possível, multiplica-me, por misericórdia, outra vez, a fim de que eu possa aliviar todos os famintos da terra. Porque um dia, Senhor, quando ensinavas o homem a orar, incluíste-me entre as necessidades mais justas da vida, suplicando também a Deus: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Multiplica-me, Senhor, para dar à humanidade o alimento da vida eterna. Gênese no lar é um pão que desce das estrelas na direção dos corações. Rogamos a Ti, Senhor, na expressão augusta do Teu amor, que nos conceda o pão para aliviar a nossa fome e a nossa dor. E como amigos, possamos juntos elevar o nosso coração a Ti para dizer: muito obrigado, Senhor. Ave Cristo, tenham todos um dia de muito amor e, nas expressões humanas, uma feliz Páscoa para você e sua família. Páscoa judaica, Páscoa cristã, Páscoa espiritual para todos.